Dando início à sessão, eu passo a palavra à secretária para nos processos retirados de pauta. Então, o processo que vai ser retirado da pauta física é o número 14. É o processo 665-2015-036, a pedido da relatora, doutora Juliana. O PJE já conseguiu localizar? Não, PJE não, tem que olhar, até se eles estão em pauta mesmo. Não consigo. Vamos iniciar primeiro. Tá, então vamos dar início. Então, ao pregão. É o 26. Primeiro processo com inscrição é um pedido de preferência, é o número 26 da pauta física. Processo 1689-2013-035, oriundo da primeira vara de trabalho de Juiz de Fora, recorrente, transportadora Jolivan Limitada e Anderson Davi Lima. Recorridos os mesmos e Transportes Iconha Limitada. Voto 26. 26. Qual que é o nome dela? Tiara? Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, revisor, e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrita para ostentação, doutora Tiara Stephanie. A senhora está falando pela transportadora, doutora? Isso, exato. Pela primeira recorrente. E a palavra, doutora? Excelentíssimos senhores desembargadores e demais presentes, bom dia. Apesar de entender que merece reforma todos os pontos expostos no recurso ordinário interposto, eu gostaria de chamar a atenção quanto a alguns em específico. Com relação às normas aplicáveis, entendeu o juízo de piso em aplicar as normas coletivas juntadas aos autos pelo reclamante, sob o fundamento de que o autor também prestou serviços na localidade de Juiz de Fora. Ocorre, excelências, que conforme demonstrado e comprovado, o reclamante, na condição de motorista carreteiro, realizava viagens por todo o país. Inclusive, nós juntamos conhecimentos de transporte rodoviário de cargas com viagens realizadas a Goiás, Pará, São Paulo, Espírito Santo. Então, resumindo, ele não tinha um local fixo para a prestação de serviços. E, sendo assim, ele foi contratado pela matriz, como todos os demais motoristas da Jolivan, em Iconha, e estava subordinado à matriz, recebendo ordens da matriz, e então enquadrado na norma coletiva daquela base territorial, firmada entre o Sindimotoristas e o Transcares. Inclusive, em recente decisão, também do juízo de Juiz de Fora, que inclusive está na pauta desta data, reconheceu o próprio juízo que as normas coletivas aplicáveis à relação de trabalho do motorista eram aquelas da base territorial do Espírito Santo, o local da contratação a qual estava subordinado o reclamante. E, sendo reformada a sentença e aplicada a norma coletiva trazida aos autos pela reclamada, por conseguinte, deverão ser reformados os demais pontos baseados nas normas coletivas carreadas aos autos pelo autor. Com relação, excelentíssimos, à rescisão indireta reconhecida em sentença, igualmente merece reforma. Restou comprovado nos autos que o reclamante abandonou o trabalho em 11 de outubro de 2013. 25 dias após ter abandonado o emprego, a reclamada convocou o autor, através de telegrama, a retornar às suas atividades sob pena de abandono de emprego. Foi quando, então, agindo ao nosso ver de má-fé, o reclamante ajuizou a reclamação trabalhista para poder justificar a possível rescisão indireta. Porém, já estava configurado o abandono de emprego e a intenção do autor de deixar o emprego na mencionada data. Também merece, portanto, reforma a sentença nesse ponto. Com relação à remuneração, entendeu o juízo, baseado nas normas coletivas juntadas aos autos pelo autor, que é nula, que não é válida a forma de remuneração do reclamante exclusivamente por meio de comissões, diversamente daquela norma coletiva trazida aos autos pela reclamada, que autoriza expressamente o pagamento através das comissões com garantia do piso salarial da categoria. Ainda, excelências, que entendam, vossas excelências, que não merece reforma com relação à aplicação da norma coletiva, a sentença de piso, merece, ainda assim, reforma essa decisão, em razão de que as comissões, ainda que o salário do autor tenha sido pago através de comissões, não se pode deixar de
ser reconhecida a natureza salarial dessas comissões. E o juízo de piso simplesmente ignorou tudo o que o autor recebeu e é incontroverso nos autos, tal como demonstrado nos contra-cheques e ficha financeira relacionados aos autos, todas as comissões recebidas, os complementos de piso salarial, e determinou que a reclamada, sem qualquer compensação, efetuasse novo pagamento de salário, piso salarial referente a todo o período de trabalho do reclamante. Tal decisão implica em enriquecimento ilícito do autor e bis in idem. Não se pode, de maneira alguma, admitir que o reclamante, que durante todo esse período foi devidamente remunerado através de comissões ou complemento do piso salarial, venha a ser novamente remunerado através de piso salarial baseado em outra norma coletiva. Ainda que mantida essa decisão, peço reforma para que seja considerado e deduzido os valores que ele recebeu ao longo do vínculo de emprego. Com relação à jornada, excelências, a jornada do autor dividiu-se em 2 períodos. Um anterior à Lei 2.619 de 2012, que regulou a profissão do motorista carreteiro, e outra posteriormente ao advento dessa lei. No que se refere ao período anterior à lei, restou confirmado, por meio das testemunhas ouvidas por precatória, que o reclamante exercia função externa não sujeita ao controle de jornada, estando tal fato previsto em norma coletiva, registrado no seu contrato de trabalho e carteira de trabalho. Ainda com relação à jornada, no que se refere aos 2 períodos, entendeu o juízo de piso em condenar a reclamada ao tempo à disposição referente ao período em que o autor pernoitou no interior do veículo. A fundamentação do juízo de piso é que a reclamada simplesmente não contestou tais fatos, mas não procede essa fundamentação, porque conforme se verifica na peça inicial, o reclamante pretendeu a condenação da reclamada ao tempo à disposição no item de dano moral, razão pela qual a reclamada igualmente contestou expressamente tal impugnação, juntamente à sua contestação do dano moral, conforme exposto nas folhas 27 do recurso interposto. Além do mais, a instrução processual deixou claro que não havia obrigação de dormir no veículo. O reclamante recebeu pernoite durante todo o contrato de trabalho, quando atingidos os requisitos para recebimento de tal rubrica, e se ele pernoitou no veículo, foi por sua opção. Além do que, a própria lei do motorista permite o gozo do pernoite no interior dos veículos, e a reclamada concede condições para que essa pernoite, caso o motorista assim pretenda gozá-la no interior do veículo, sejam feitas em condições adequadas, possuindo climatização e cabine em lei. Logo, é necessário observar que tal fundamentação foi expressamente impugnada em contestação, além do que as testemunhas da reclamada ouvidas por precatória confirmaram não haver a ordem de dormir no interior do veículo. Já no que se refere ao período posterior à lei, as testemunhas confirmaram a veracidade das anotações dos registros, papeletas de jornada juntadas aos autos pela reclamada. E ainda que se desconsidere tais documentos, é necessário observar que a reclamada juntou o disco de tacógrafo de todos os períodos, tanto o anterior quanto o posterior à lei. Tanto é assim que o juízo de piso acolheu os discos de tacógrafo no período anterior à lei para delimitação da jornada do autor. E no período posterior, além de ignorar as papeletas, ele despreza os discos de tacógrafo, determinando que seja reconhecida a jornada da inicial em referido período. Logo, nós pedimos, caso não reformado para a exclusão das horas extras em sua totalidade, que sejam observados os registros para a delimitação da jornada, assim como a oitiva das testemunhas que confirmam que, após a lei, a orientação era que trabalhassem os motoristas 8 horas diárias e, quando autorizados, por até 2 horas extras. No mais, reitero inteiramente os termos do recurso interposto, pugnando pela reforma da decisão. Obrigada. Relatora, doutora Juliana. Primeiro, parabenizar, a sustentação oral completa, é uma decisão longa,
A sentença tem mais de 100 laudas. Então, eu realmente vou ser extremamente sucinta. A questão primordial aqui, ela realmente diz respeito à norma coletiva aplicável. Isso dirige praticamente o restante dos itens da decisão. E, nesse ponto, eu acompanhei o juízo de origem, determinando a aplicação da norma coletiva do local da prestação de serviço. Com isso, eu vou direto à conclusão. Conheço os recursos ordinários aviados pela primeira ré e pelo autor no mérito, nego provimento a ambos os apelos. Eu sou revisor do processo. Não tem uma divergência lançada no sistema, pelo que eu estou vendo aqui, mas eu vou divergir com relação à condenação em remuneração do período entre às 9 da noite, 6h30 da manhã, 11 da noite, não sei, por considerar que o empregado não estava em atividade e não são devidas horas extras pelo período que ele estava dormindo. E também com relação ao intervalo intra-jornada, porque considero pouco razoável que, pela jornada definida na sentença, ele não parasse pelo menos para almoçar e para jantar. Então, pelos critérios lançados na sentença, ele vai receber 25 horas trabalhadas em um dia de 24. A minha divergência é nesse sentido, exclusão das horas de intervalo e desse horário extra noturno aqui, além desse adicional de função que também não entendo devido. Doutora Adriana. Pois não, senhor presidente, também parabenizo a sustentação oral. Entretanto, é algo que a gente precisa realmente refletir se é necessário repetir 4 ou 5 vezes juiz de piso. Porque, se for assim, cada advogado que faça audiência em primeiro grau vai chamar também de advogado de piso. Então, acho que essa expressão, ela tende, eu fui juíza de piso há poucos meses e eu não me considerava piso. Se aqui é piso, aqui também é. Então, acho que a gente tem que refletir. As palavras têm um conteúdo, me parecem agressivos, e eu acho que isso não vai passar ileso enquanto eu estiver aqui fazendo sustentação oral. Foram 25 anos de piso, com o maior orgulho, e acho que lá se faz muita justiça. Aqui também se faz. Então, para pensar, doutora, a senhora é nova, a sustentação é maravilhosa, mas isso realmente me tocou, e eu acho que nós temos que pensar. Porque senão eu vou começar também a chamar advogado de piso, né? Então, eu acho que a questão ela é importante, eu fico realmente encantada com a sustentação, vejo o voto da doutora Juliana também do mesmo sentido. Entretanto, eu vou acompanhar, porque a sentença está muito bem feita, o voto, inclusive, confirma em vários pontos a própria sentença, e apenas, até porque vão haver outras decisões nessa sessão, eu tenho somente, doutora Juliana, uma divergência em relação a fundamentos, que nesse caso realmente a empresa comprova que havia ajudantes para o loneamento. Mas tem outro caso aqui em que não há essa comprovação. Então, nesse caso, nós não vamos dar o acúmulo de função, vou acompanhar na ausência de acúmulo de função, porque há a prova, né? Uma testemunha fala expressamente que havia pessoas. Mas tem um outro caso aqui que eu vou divergir, deferindo o acúmulo de função, porque a função de motorista não é de ficar tirando e colocando lona, na minha visão, obviamente. Então, eu estou totalmente de acordo. E, novamente, parabenizo. E aí a reflexão, doutora. Tá certo? Muito obrigada. Hora extra e adicional de função. Hora extra e adicional de função? É. E a senhora, doutora? Só divergência de fundamentos. Só fundamentos na acúmulo de função. Próximo é o número 24 da pauta. Processo 1509-2012-052, oriundo na Vara do Trabalho de Cataguases. Agravante, Itaú Unibanco S.A. Agravada, Aparecida de Fátima Dornella Sacher. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, revisor, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para a sustentação, doutor Kleber Alves de Carvalho, pela agravada. Agravada? Quer antecipar o voto, Juliana? Sim. Conheço o agravo de petição interposto pelo executado no mérito, nego provimento. Quer se manifestar? Estou de acordo, eu sou revisor, doutora Adriana, então unânime.
próximo é o 25 da pauta, processo 1519-2014-052, oriundo da Vara do Trabalho de Cataguases, recorrente Antônio Geraldo de Oliveira, recorrido Companhia Industrial Cataguases. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, revisor, e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para ostentação, doutor Wagner Antônio da Berti Veiga, pela recorrida. Doutor Wagner não se encontra presente. Doutora Juliana. Diretamente à conclusão, reportando minha decisão de folha 110-113, dou provimento ao recurso do autor quanto ao tema prêmio e aposentadoria, para condenar a ré ao pagamento do benefício nos exatos termos da cláusula 10 do ACT do 2013-2014. A parcela ostenta natureza indenizatória, atualização monetária e juros na forma das súmulas 200 e 381 do TST e Lei nº 8.177/91. Recolhimentos fiscais conforme legislação de regência, custa de R$ 800, calculada sobre 40 mil, valor arbitrário da condenação. Essa decisão acresce ao acórdão de folhas 91/95 para todos os efeitos. Tá. Eu daria provimento ou ficar vencido? Doutor Adriano está com voto, né? Tá. O senhor daria provimento? Eu negaria provimento. Né? Mais alguma inscrição? Não, eu fiz porque teve Vamos para o PJE, então, não é? Não, então. Aí o PJE, o que a gente vai fazer com aqui? Retirar. Vai? Deixa eu ver a lista. É o 51 da pauta do senhor, 39 e 68 da pauta da doutora Juliana. Todos têm inscrição. Tá, não retirar de pauta. Então, 3 processos que os advogados se confundiram com o local e estão lá em Belo Horizonte para fazer sustentação. Então, são processos de lá e eles não estavam acostumados com Foi isso. lá no gabinete da senhora, É, agora de manhã. estiveram no seu gabinete. Hoje? Foi A hoje? Juliane ligou para cá, falando que eles estavam lá, que falaram que a sustentação era lá. Um é da pauta que eu sou relator, é o 51 da minha pauta, e 2 são da pauta de relatoria da doutora Juliana, 3968. Pode anunciar os números deles? Jesus, peraí. Então é o 51 da pauta do doutor Ianaco, é o processo Tá, 11.242, 915. que é na pauta de 915. Todos eles têm inscrição para sustentação oral. Então, o 51 da pauta do doutor Ianaco, processo 11.242.68, o processo 39 da pauta da doutora Juliana, de 917, processo 10.817, e o processo 68, também da pauta da doutora Juliana, também de 917, processo 11.461. 39.068. 3968 do da senhora. Tem inscrição em qual? Hein? Inscrição no 915? Agora 915, começa pelo senhor com um pedido de preferência. Qual o número dele? Hã? Que número? É o 16 da pauta do doutor Ianaco, é um pedido de preferência. Então, a gente vai começar pelo processo número 16 da pauta do doutor Ianaco, processo 10.605, recorrente Cecília Maria Rodrigues de Miranda, recorrido Melt Metais e Ligas S.A. Voto no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, o senhor é o doutor Moisés? Doutor Moisés Fonseca Monteiro Alves, o senhor está falando pela Cecília, pela recorrente. Tem a palavra, doutor. É o 16. Bom dia, eminentes julgadoras, ínclito desembargador-presidente, membro do Ministério Público do Trabalho, serventuários de justiça que tão bem nos acolhem e nos assistem aqui no exercício da advocacia. Eu também cumprimento igualitariamente todos os presentes e gostaria de agradecer penhoradamente essa turma por me deixar exercer o direito de preferência, vez que tenho também que cumprir obrigações relacionadas ao exercício da profissão em Belo Horizonte, à 1h30 da tarde, no 2º Tribunal do Júri do Fórum Lafayette. Ínclitos julgadores e ínclito julgador e julgadoras,
Eu vou começar citando uma poesia de um mineiro, Milton Nascimento, que diz o seguinte: Maria, Maria é um dom, é uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta. De uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca, Maria, Maria, mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Esse processo trata de um assédio sexual, prática incrustada na nossa sociedade, notadamente nas relações de trabalho. Nós temos visto que a sociedade brasileira enfrenta lutas diárias que inclusive se contrapõem aos princípios mais libertários da gênese da justiça do trabalho, né, princípios basilares de convivência, princípios sociais basilares. Essa relação que pressupõe o machismo, que pressupõe o exercício do assédio sexual e que tanto fere a mulher no mercado de trabalho e no seu dia a dia, e que nos incomoda tanto, posto que não se erradique, que nós não conseguimos perceber na sociedade de fato uma evolução palpável no que concerne ao machismo incrustado e que se desencadeia no âmbito do assédio sexual. Isso é lamentável. E de repente a gente se depara com uma sentença de uma juíza, o que nos traz ainda mais estupor, que não consegue, ela não defere a apresentação de todos os meios de prova em direito admitidos. Ela não se vale de uma mídia, ou seja, de uma filmagem que consegue comprovar que de fato houve o assédio sexual. Ela ignora essa mídia, ela ignora os protestos do advogado, assim como ela ignora ouvir como ouvinte a funcionária que participou desse processo de dispensa discriminatória. Essa funcionária, excelências, ela cometeu o pecado de ser sobrinha de uma outra funcionária, que há décadas trabalhava na empresa. Essa outra funcionária, a Cecília, cometeu o pecado de ser tia de uma outra funcionária. E ela cometeu o pecado maior de ver sua sobrinha ser assediada sexualmente por um gerente, e cometeu o pecado maior de denunciar. E ela sofre hoje, a empresa dispensa tem uma conversa com o presidente, a portas fechadas, cujo teor da conversa só conhecem a Cecília e sua sobrinha, e de repente a Cecília é dispensada e 7 dias depois é dispensada a sobrinha. Ora, excelência, é notória a dispensa discriminatória, é notório que há reconhecido o assédio sexual, visto que há uma mídia que comprova, e que a juíza nem mesmo se valeu das possibilidades para fazer, com todo respeito a todas as sentenças de primeiro grau que existem, um julgamento com base nas provas, exaurindo todos os meios de prova, ignorando o novo CPC, que no parágrafo 4º do artigo 447 fala que o juiz pode admitir testemunha menor, impedida ou suspeita, para que se elucide o processo e para que se conheça o teor daquilo que vai ensejar numa sentença justa, né? Então eu clamo para que vossas excelências declarem a nulidade dessa sentença, para que vossas excelências façam com que o juízo de primeiro grau ouça como ouvinte essa menina que era a única, que era vítima do assédio sexual, e era a única pessoa que participou da conversa do presidente, conversa essa confessada pelo preposto, uma vez que negou conhecimento do teor da conversa. Ele disse em audiência, o preposto, que não conhece o teor da conversa, portanto ele confessa o que fala, do ponto de vista processual, confessa o que fala, que nós alegamos na inicial e o que diz a Cecília. Bom, o que aconteceu é que a mídia mostra um abraço por trás desse gerente, a mídia mostra claramente a vítima olhando para trás, vendo a chegada do gerente e de repente partindo em disparada, pois sabia que seria assediada. Então a tia
funcionária há mais de 20 anos da empresa, denuncia e se vê demitida juntamente com a sua sobrinha. Eu torno a dizer, você repetitivo, que ela comete o pecado do parentesco, ela comete o pecado de ser funcionária da mesma empresa que a sobrinha e de não poder denunciar. E a lei, contrariando a interpretação do que diz Lacordaire, que a liberdade escraviza e a lei liberta, a lei nesse caso passa a tornar a escravizar, vez que quem sabe provar, quem pode dizer o que aconteceu, realmente está sendo olvidada no seu direito, ao menos de dizer o que aconteceu com ela, e essa sobrinha hoje ainda pesa por ver sua tia demitida e por ver sua tia sem receber os direitos, sem se aposentar numa empresa que trabalha há mais de 20 anos. Excelência, a empresa investia na Recorrente. A Recorrente fazia cursos de aprimoramento. A Recorrente trabalhava há mais de 20 anos na empresa sem nenhum problema. É notória a logística dos fatos que nos fazem crer que houve a dispensa discriminatória, tanto da Recorrente quanto de sua sobrinha. Então eu volto a invocar para que nós não reconheçamos o pecado do parentesco, o pecado da possibilidade de dois parentes trabalharem numa mesma empresa e não poderem ver uma injustiça. Aliás, tratando-se de assédio sexual, não é uma injustiça, é uma desgraça, é um câncer, é uma mácula da sociedade odierna, que é o assédio sexual. Ela vê uma sobrinha, ou vê uma colega, ou vê uma mulher e não poder denunciar porque a sua denúncia não tem peso, ela não é considerada como testemunha em virtude do parentesco e da suspeição de suas manifestações. Eu volto a Milton Nascimento e clamo para que vossas excelências façam com que essa Maria possa ter a condição de fato, sonhar sempre e, de fato, ter fé na vida. Porque, no caso do Brasil, a justiça é a única possibilidade de nós termos fé na vida. Não vamos, excelências, usurpar a fé dessa trabalhadora. Muito obrigado. Eu clamo pela nulidade da sentença. E caso vossas excelências não reconheçam pelo o efeito devolutivo em profundidade, que vossas excelências, então, diante dos fatos da mídia e da clarividência desse assédio sexual e dessa dispensa discriminatória, portanto, reconheçam os direitos dessa trabalhadora. Bom dia, muito obrigado. Sou relator do processo. De início, é preciso esclarecer que a reclamante desses autos não se diz assediada, não se discute aqui um assédio sexual. Ela não pede uma indenização por ter sido vítima de assédio sexual, embora a defesa, a sustentação tenha reservado quase 80% ou 90% do seu argumento para bater na existência do assédio sexual. Isso, exatamente. Isso aí está mais do que esclarecido e incontroverso até nos autos. Não é uma matéria que está sendo discutida aqui. Então, indo ao restante da questão aqui trazida, que seria o primeiro lugar, se a prova deveria ter sido aceita. É uma questão de técnica processual que, a despeito da defesa emocional vinda da tribuna, não pode ser ignorada. A testemunha que ela trouxe, com todas as possibilidades que ela teria, não sei, claro, dificuldade existe, mas ela optou em trazer como única testemunha a sobrinha dela, que no entender do juízo, e no meu também, estaria legalmente impedida de prestar seu depoimento sob compromisso legal. Indeferiu também perguntas relacionadas à existência do assédio sexual. Desde o início do processo, a autora tem insistido em trazer o assunto do assédio mais do que a sua consequência à discussão, a despeito de ser uma questão praticamente incontroversa, que não foi debatida nos autos. A questão é que, de todo o conjunto processual, não existe uma prova da evidência dessa vinculação entre a dispensa e o assédio.
Então, por esse motivo, eu não vejo como reformar essa decisão, estou negando provimento ao recurso. Doutora Adriana. Pois não, senhor presidente, eu tenho uma divergência nesse processo, né? Eu entendo que sim, a dispensa foi discriminatória, em razão da solidariedade demonstrada à outra empregada que foi assediada sexualmente em seu ambiente de trabalho. No caso, a empregada assediada era sobrinha da autora, o que justifica ainda mais a solidariedade prestada, não apenas pelo fato de ambas serem mulheres. Analisando os autos, me convenci pelo depoimento da testemunha Rodrigo que a reclamante de fato somente foi dispensada por quanto prestou solidariedade para sua sobrinha, vítima de assédio sexual dentro da empresa. Primeiro porque, embora a juíza tenha indeferido as provas relacionadas ao assédio, já que não consistia em objeto do processo, a alegação de assédio revela-se bem provável e verossemelhante. Ademais, a autora foi dispensada no curso de sua estabilidade provisória decorrente do cargo da CIPA, e como se não bastasse, as demais demissões ocorridas no mês de agosto, fora da autora e de sua sobrinha, foram apenas de pessoas ligadas à produção, cujo emprego é sazonal. No próprio depoimento que é trazido no voto, demonstra-se que, em relação à atividade, não houve nenhuma redução e muitos foram, inclusive, recontratados. Sendo assim, entendo que competia a reprovar que a dispensa da autora não foi discriminatória, ou seja, que teria sido correta, adequada, ainda perante uma pessoa que era estável pela condição de CIPA, e que o próprio depoimento diz também que nunca ninguém tinha sido dispensado durante a estabilidade provisória do curso das relações de trabalho da empresa. Então, como não provou, eu entendo que, com base no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, inciso 6º, esse ônus da prova era dela. Ademais, o Código de Trabalho de Portugal, em seu artigo 25, deixa claro que compete ao empregador comprovar que o tratamento não se fundou em fator de descrime, consagrando, assim, a inversão do ônus da prova da dispensa discriminatória. Tal dispositivo aplica-se ao ordenamento jurídico brasileiro em virtude da autorização expressa do artigo 8º da CLT. Cumpre-se ressaltar que o artigo 373 do novo CPC, o de 2015, positivou a teoria da distribuição do ônus da prova, sendo a sua carga dinâmica por meio do princípio de aptidão para a prova, sendo que quem tinha aptidão era o empregador. Por outro lado, aí crescendo a divergência que eu coloquei no sistema, depois da sustentação oral, é importante dizer que se a gente pode julgar a favor daquele cuja houve um problema na prova, um cerceamento, assim podemos fazer. Então, é nessa forma também que eu não entendo que não há objetivo algum de determinar, de reconhecer o cerceamento e determinar o retorno do processo à instância de origem. Então, também por isso eu entendo. Por outro lado, diante de um caso tão delicado, de uma situação tão, como que eu vou dizer, tão importante, um contrato de trabalho de 20 anos, entendo que a juíza sim andou mal, porque o artigo, o informante na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho, ele é imperativo, que, como diz a CLT, deverá ser ouvido. Então, o juiz de primeiro grau, ele não tem que entender que não ouve, que não escuta-se a testemunha. Ele tem que escutar e não valorar. Se ele entender que o depoimento é inadmissível, porque é menor, porque é comprometido, mas ouvir, ele tem que ouvir, porque ao não ouvir, nós não tivemos um depoimento que poderia ainda ser mais contundente em relação ao contexto do que está sendo discutido nos autos. Mas, de toda forma, eu suplanto essa preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, eu entendo que houve a dispensa discriminatória, e aí, com isso, eu condeno a recorrida ao pagamento da indenização de danos morais, conforme pedido de R$15 mil. Entendo que há, sim, uma aplicação da multa administrativa de 10 vezes o valor do salário maior pago pelo empregador, no valor de R$ 47.301,10, né? E bem como o pagamento em dobro da remuneração do período de afastamento, corrigida monetariamente acrescida dos juros legais. Esse é meu voto, senhor presidente, então, divergindo do voto pela Vossa Excelência elaborado. Doutora Juliana. Posso dizer que, desde o início, quando analisei esse processo, tem alguns feitos que eles tocam de diversas maneiras, né? São direitos, são questões, muitas vezes, de difícil comprovação. Diante disso, diante do sustentado, da divergência e do voto, analisando detidamente, o meu convencimento está com a divergência que acompanho integralmente.
deliberação. Aí, nesse a senhora chegou a fazer conclusão, doutora? Naquele sentido que aquele outro, a outra votação pública aqui. Aí já tem a Mas posso conclusão? mandar? Se você achar que precisa estar melhor, pode ser mandar. Não, é só se a senhora quiser complementar alguma coisa. Tá. Então, doutor, por maioria, está dando provimento ao recurso para condenar recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em R$15 mil. E mais aplicação de multa administrativa de R$ 47.301. E pagamento em dobro da remuneração do período do afastamento. Muito obrigado, excelências. Bom dia. Aí, doutor, então eu vou esperar. Então, o outro pedido de preferência também, tá, doutor Naco? Então, o próximo é o número 5 da pauta, também dessa pauta de 915, também um pedido de preferência, processo 10.135, recorrente, Viação Real Ita Limitada, recorrido, Luciano Barros da Silva. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula e Anaco, relator, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrita para sustentação, doutora Carla Pereira Fortuna. A senhora está falando pela recorrente, pela viação, doutora? Sim. Pela recorrente. Doutora, tem a palavra? Excelentíssimos senhores embargadores, excelentíssimo membro do Ministério Público do Trabalho, demais membros, muito bom dia. Eu falo em nome da recorrente, que se trata de uma empresa de ônibus, operando linhas na cidade de Cachoeira de Itapemirim, Guaçuí, Carangola, Itaperuna, e que possui acordos coletivos firmados com tais localidades, capixabas e fluminense. Já o recorrido, ele faz parte de uma leva de funcionários que se juntaram a um único procurador, cujo escritório está situado na cidade de Muriaé. Esse assunto, na verdade, não é inédito nessa turma. Já foram julgados mais quatro recursos ordinários idênticos, em que a reclamada foi condenada em todos. Na verdade, essa turma ela colheu todas as preliminares nos demais processos. No recurso ordinário estão todos constantes. Inclusive, no próprio memorial que eu juntei aos autos ontem, também eu informo os números desse processo. Eu chamo a atenção, uma vez que a recorrente ela arguiu exceção de incompetência territorial, porque esse procurador, que na verdade era o mesmo procurador de todos os funcionários, simplesmente estava escolhendo o Foro de Muriaé em razão do seu domicílio, porque todos os funcionários são admitidos em Cachoeira de Itapemirim para elaborar nas linhas de Guaçuí, de Carangola, de Itaperuna, e estão subordinados em Itaperuna, exclusivamente em Itaperuna. Tanto o recorrente como o recorrido, como os demais que já ajuizaram a ação, nenhum deles sequer residia na cidade de Muriaé. Nenhum deles sequer laborava na cidade de Muriaé. A exceção ela foi inacolhida pelo juiz de Muriaé em razão do recorrido alegar que fazia a linha Natividade Muriaé, eventualmente cobrindo férias. Ora, o fato dele laborar eventualmente cobrindo férias não dá a ele o direito de ajuizar a ação num foro que não é competente. Uma vez que ele mesmo diz, no seu depoimento pessoal, que essa linha era quando ele cobria férias e era, abre aspas, bate e volta. Ele sequer pisava no solo de Muriaé. Ele sequer residia em Muriaé. Ele foi contratado para trabalhar, ele foi contratado em Cachoeira de Itapemirim para trabalhar na cidade de Itaperuna, Guaçuí, Carangola, estava subordinado diretamente em Itaperuna. Tanto é que no próprio depoimento pessoal dele, ele alega que a empresa possuía garagem e oficina na cidade de Itaperuna. Nada se reporta à cidade de Muriaé. Eu peço o acolhimento, vou ser bem breve, porque é uma situação breve, cuja essa turma já tem entendimentos anteriores. Como eu disse, são 4 processos idênticos, onde a exceção de competência foi acolhida, remetendo os processos para as varas, onde realmente são competentes para julgar a reclamação trabalhista.
Itaperuna e Cachoeira de Itapemirim, tanto no estado do Rio quanto no estado do Espírito Santo. Uma coisa muito importante que eu queria também elucidar e chamar a atenção de vocês, por qual motivo, então, esse procurador se juntou a esses funcionários para ajuizar a ação em Muriaé, sendo que lá não era o local competente? Simplesmente pelo fato de não existir lá um acordo coletivo de trabalho, onde a empresa juntava os acordos coletivos que realmente eram os competentes, acordos coletivos fluminenses e capixabas que eram os competentes em razão da contratação dos funcionários, e o juiz de Muriaé, obviamente, desacatava os acordos coletivos e dava todos os pleitos, deferia todos os pleitos que os reclamantes pediam. Eu chamo muita atenção, uma vez que arguímos a exceção do parágrafo 1º do artigo 651 da CLT, onde diz que, muito embora o foro competente seja o local da prestação de serviço, e se tratando de motorista e empregado viajante, deveria ser onde o local onde a empresa tivesse a agência ou filial, onde ela esteja subordinado. No caso em tela, Cachoeira de Itapemirim, Espírito Santo, ou então Itaperuna, onde ele estava diretamente subordinado. Eu peço, portanto, o acolhimento da exceção de competência territorial, remetendo o processo para uma das várias competências, ou Cachoeira de Itapemirim ou Itaperuna. No mérito, eu me reporto às razões do recurso. Muito obrigada. O relator do processo, como já adiantado da tribuna, já é uma matéria recorrente, não é o primeiro processo, são muitos processos vindos nessas condições, e, na verdade, nem só dessa empresa, não. Existe mesmo uma convergência de reclamantes para Muriaé, mas por conhecer já o entendimento do Dr. Marcelo com relação a certas questões. E, como em todos eles, eu estou dando provimento ao recurso para acolher a exceção de incompetência e declarando prejudicadas as demais matérias. Doutora Adriana. Eu estou acompanhando a divergência da desembargadora Juliana, que foi feita antes de mim nos autos do PJE, e eu estou acrescentando que apenas que o deslocamento da competência, tal como pretende a ré, na minha visão, busca inibir o amplo acesso célere, efetivo e adequado do autor à justiça, que é garantido constitucionalmente. Do mesmo jeito que pode se ver como uma estratégia dos advogados ou do procurador, também pode se ver uma estratégia da empresa de exatamente não querer o ajuizamento nessa localidade, em que pese existir trabalho nessa localidade, para que não se aplique a convenção coletiva. Então, quer dizer, os mesmos fundamentos podem ser vistos de duas formas, mas o que me garante a possibilidade do ajuizamento na cidade de Muriaé é o fato dele ter trabalhado lá, ainda que por pouco tempo ele pode escolher, isso que a CLT diz, aonde ele tenha prestado trabalho. Bom, esse é o meu voto, senhor presidente. Eu só adiantar aqui que essa questão de escolha de foro não é uma matéria processualista, porque ainda que eu admitisse que o reclamante poderia escolher um foro, seria o da casa dele, e não espera feliz que é mais de 2 horas de Muriaé, não mora em Muriaé, não é essa a questão aqui, que é um viajante, para mim, o viajante está lá, ele está vinculado a uma determinada agência. Se, ainda que não tivesse vinculado a agência nenhuma, é o foro da casa dele, a 200 quilômetros, 100 quilômetros, não sei, de Muriaé. Mas, a doutora Juliana. Como a desembargadora Diana já adiantou, minha divergência está lançada aqui no feito. Eu entendo, sim, que a par dessa discussão de estratégia é uma questão legal e o reclamante tem o direito de mover ação no local de prestação de serviço e, indiscutivelmente, Muriaé foi um local de prestação de serviço. Já julgamos, esse é o meu pensamento, assim, até se fosse o domicílio do autor, também eu tenho o meu posicionamento a respeito e participei de algum desses julgamentos que a doutora mencionou na tribuna, fui vencida neles. Então, o meu entendimento é nesse sentido, que ele pode sim, e eu mantenho a competência da vara de Muriaé. Muito obrigada. Então, vamos retirar de pauta para apreciar o restante, né? Muito bem. Pode retirar. Eu já ia
conheço essa história, eu não me sinto à vontade para julgar isso não. Eu não sei o que tem por trás. Pode seguir? Pode. Agora, então, a sequência normal de inscrição dessa sala. Tem mais pedido de preferência ou omissão? Próximo é o 10 da pauta, processo 10.424, recorrente Renato de Oliveira e Codem Engenharia S.A., recorridos os mesmos. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Rogério de Oliveira Salles Figueiredo, pela recorrente, pela ré Codem. Doutor, tem a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, demais componentes desta egrégia turma, muito bom dia. O recurso empresário ele versa unicamente sobre minutos residuais. E a matéria por demais conhecida dessa egrégia turma e dos tribunais, resta saber se os minutos que antecedem a jornada para café e possibilidade de troca de uniforme devem ser considerados, enquadrados como tempo à disposição. E restou também controverso nos autos que tanto o café, obviamente, quanto também a troca de uniforme era opcional, até porque a prova também restou em conteste, no sentido de que vários empregados abriam mão do café e até da troca, porque iam também trabalhar uniformizados. Com esse enquadramento data vênia do entendimento de origem há de ser reformado e extirpar a condenação em comento. Com relação ao recurso obreiro, a questão também já foi muito bem enquadrada na origem, afastando o pleito de desvio e equiparação salarial diante da prova em conteste, seja de existência de diferença de função, seja no que diz respeito ao histórico do paradigma. Justiça. Bom, eu sou relator do processo, respondendo a pergunta que o doutor faz da tribuna, embora eu entenda também da mesma forma, a maioria da turma entende que não, estão negando provimento aos recursos. Eu estou vencido. Vai negar provimento. Isso, e eu fico vencido. Próximo é o 23 da pauta. Processo 10.829, recorrente, Papelaria Santa Rita Limitada, recorrido, Carina Cristina do Carmo. Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Anir Batista Barreto, pela recorrente. Está falando pela papelaria, doutor? Papeleira. Ah, desculpa, papeleira. Desculpa. É Papeleira Santa Rita, isso. Tá, doutor, tem a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimas senhoras desembargadoras, ilustre representantes do Ministério Público, funcionários, advogados, senhoras e senhores. O que me traz a esta tribuna é um fato bastante complexo desse processo. Eis que a reclamante estava de benefício desde 17/10/2012, retornando ao trabalho em 13/5/2013, trabalhou na quinta-feira, dia 14, trabalhou até 17, sexta-feira, e segunda-feira e terça, dia 20 e 21. E foi ao sindicato e fez uma CAT de acidente de trabalho. No entanto, ela, quando admitida em 30/11/2011, na função de embaladeira, declarou o próprio período, como consta do laudo pericial, que por sentir dores nos ombros, foi mudada de função em 1/6/2012 para a função de operadora de máquina de acabamento, o que não guarda qualquer relação com os reclames
da tal doença do ombro. Portanto, é impróprio admitir que ela, fora do trabalho, afastada, tenha tido um agravamento, um problema de saúde, sem que estivesse fazendo esforço em outro local. Porque o próprio período diz que tem alguns sintomas da gravidez que pode levar a isso, mas ele lhe causa espécie o que acontece com a moça, a jovem reclamante. Portanto, nós ingressamos e o juiz monocrático, ao apreciar a questão, aplicou a teoria da responsabilidade objetiva, pelo que nós ingressamos com uma preliminar de inadmissibilidade constitucional dessa medida a priori, e sim a caso específico quando a atividade da empresa for de risco. Trata-se de uma fábrica de papel e é até difícil compreender que embalar papel seja um serviço que tenha habitualidade ergonômica, porque é um serviço leve, simples. No entanto, assim que ela reclamou, ela foi mudada de função. Ela própria admite que mudou em um dos 6, embora tenha feito o exame depois da mudança. Isso está confirmado também no laudo pericial. Portanto, nós pugnamos pelo improvimento de todos os pedidos constantes da exordial. Haja vista que a empresa não pode ser responsabilizada por um acidente quando ela estava afastada do trabalho. Ela trabalhou muito pouco tempo. Está destacado no recurso, se não me engano, ficou 43 meses em benefício, com apenas, acho que 11 meses de trabalho. Então é pouco provável que isso tenha realmente ocorrido. Portanto, nós estamos aqui para invocar o provimento do recurso para afastar toda a condenação. Obrigado, bom dia. Sou relator desse processo também, tentando achar o outro. Esse casos de doença ocupacional tem que ser analisados de acordo com o risco ergonômico que a atividade impõe. Nesse caso, né, não é uma questão subjetiva, a questão é bem objetiva. Cada atividade tem o seu risco, nesse caso, e se a doença que o empregado apresenta está relacionada numa daquelas previsíveis para aquela função, o nexo é inegável, né? E é o que aconteceu aqui. A atividade que ela exercia tinha um risco ergonômico. Se foi alterada essa função quando o dano já estava causado, esse nexo não se afasta por causa disso. E não vejo também que tenha sido afastado com a mudança da função, não. Então, estou mantendo o nexo causal declarado na origem. Em resumo, vou direto à conclusão, que tem várias divergências aqui no meu voto. Eu dou parcial provimento apenas para reduzir o valor dos danos morais para 8 mil, reduzir a indenização material a título de lucro cessante para 20% do salário base da autora, considerando o grau de comprometimento, limitar o pagamento da pensão mensal ao término da incapacidade ou a data em que ela completar 60 anos de idade, quando vai poder se aposentar pela Previdência. Excluo da indenização dos danos emergentes, por entender que não restaram demonstrados. Estou reduzindo o valor da condenação para 20 mil. Doutora Adriana. Pois não, senhor presidente, eu estou divergindo, como o senhor já mesmo mencionou, eu estou mantendo integralmente a respeitável sentença, tanto em relação ao dano moral arbitrado, quanto aos critérios estabelecidos para a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Lembro à empresa que, como os danos morais são revestidos de uma cláusula rebus sic stantibus, sendo que, havendo recuperação da saúde e da capacidade laborativa da autora, incumbe a ré ajuizar a competente ação revisional. Esse é o meu voto, senhor presidente. Doutora Juliana. A divergência, ela diz respeito apenas quanto ao pensionamento mensal, que eu mantenho fixado pela decisão de origem, 25% sobre o valor do salário base, até o término da incapacidade, conforme ressaltou a desembargadora Adriana. Isso pode ser cessado, ou até a data que a reclamante completar 75 anos.
e não 60 anos, como consta do voto. É meu voto. Então, prevalece o voto médio, dando provimento para reduzir a 8.000, limita o pagamento de pensão mensal a incapacidade até 75 anos, exclui os emergentes. Vai manter como estava na origem. 25%. O pensionamento mensal como na origem. Como estava na origem. Isso. Então, Vencido o desembargador relator. Isso. Então, olha aqui, vai sair só isso aqui. Limitar o pagamento da pensão mensal ao término da incapacidade. Sai. E só isso sai. Não muda nada. E o que muda é o limite da idade. Você não está determinando. Se eu tinha colocado 60 anos de médio lá na 75. sentença não está 75. Não sei. Não, entendeu? Não tem como. Não tem limite nenhum lá. Deixa eu ver. Nesses casos de lei, é possível revisionar. A pessoa pode retomar. Se ela parar de com a Cessada a incapacidade, Deixa eu ver a sentença. não você paga de uma vez só. Vai fazendo e aí tem contato com a pessoa para ver se ela voltou. Poderia. Deixa eu ver como é que está a condenação, se já tem esse limite. Porque na divergência que ela tinha colocado que negava no tocante de pensionamento. Revisionar não existe. Ela colocou na própria divergência. Como está na sentença? A sentença já limita 75 anos? 75 anos já estava na sentença. Então, nesse ponto, a senhora mantinha a sentença na pensão mensal. Tá. Então, é isso mesmo. Então, só tirar Mas tira isso aqui, mas esses 20% parágrafo fica? 20% do salário base da autora? 25. Os lucros cessantes. todo. O lucro cessante passando para 25? 25 sobre o valor do salário base. Isso. Ah, eu já estava na sentença. É, da sentença. Então sai Isso sai também. Todos, É, sai esse item 2 todo. É. Isso aqui então sai. E aí, eu queria ser a história da ação revisional, no fundamento do código. O quê? Deixar claro que é possível o ajuizamento da ação revisional. A questão depois entra contra a ação. É, mas fala, no voto já fala que o pagamento é até que Até o cessar. veículo seja cessada a incapacidade. Fala no Mas eu voto. tive uma discussão que ele entrou com outra ação. Na realidade, seria uma revisional dentro do próprio processo. Não, pode esclarecer. Pode esclarecer não tem nenhum também. problema. Pode. Tá. Então sai essa parte da limitação, sai essa outra aí dos 25. Você passa então a deferir só a exclusão do dano emergente? Não, e o dano moral reduzindo para 8. Que é o Ah, item tá. 1. Ah, então, tá. Isso, então ficam só esses dois tópicos. Tá certo. Então aqui, doutor Renato, só o valor da condenação 20 mil, o senhor vai continuar reduzindo O para 20 mil? Vai valor manter? está limitando. Não, continua. Reduz para 20? Isso. Reduzir para 20 mil. O senhor vencido, então, no pensionamento é a doutora Adriana que negava. Pode seguir, doutor? Próximo é o 48 da pauta. Processo 11.186, recorrente. Performance Itaipava Empreendimentos Imobiliários Limitada. Recorrido Jonathan Alves Joverno, Guma Construtora Limitada Microempresa, Engie Participação Engenharia e Serviço Limitada, Construtora Nobel Limitada. Votam no processo Dr. Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart de Senorsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, doutor Juliano Fialho de Pinho. Doutor Juliano se encontra presente? Não. Conhecendo o recurso e negando o provimento. Sem divergência. Então, De acordo. Próximo é o 52 da pauta. Processo 11.281, recorrente Itaú Unibanco S.A., recorrido Roberto Robert Filho. Votam no processo Dr. Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart de Senorsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, Dr. Kleber Alves de Carvalho, pelo recorrido, pelo Roberto. tem a palavra, doutor.
Senhor presidente, em nome de quem peço licença e cumprimento dos demais presentes nessa sessão, o recurso vem a julgamento dessa turma em razão de sentença proferida pelo juiz de trabalho da vara de Cataguases. O processo basicamente resume a um pedido único de declaração da natureza salarial do auxílio alimentação. Os demais pedidos são reflexos e honorários. A sentença de primeira instância acolheu o pedido do reclamante e eu estou aqui pelo recorrido. Então, o meu pedido é de manutenção da sentença nos termos como foi lançada, especialmente em relação aos tópicos objeto de recurso, em relação à prescrição trintenária do FGTS, a declaração da natureza salarial do auxílio alimentação, como disse, e os honorários que sejam mantidos. É o que se espera, senhor presidente. Estou mantendo a decisão quase que na íntegra, dando provimento parcial apenas para declarar a pressão quinquenal sobre o reflexo do auxílio alimentação e FGTS. Doutora Adriana. É restaurante Panelaço, é isso? Ou é outro? Itaú. 11.281. 52 da pauta. 52 da pauta. Processo 11.281. Não, tem que estar 65. 65? Juliana? Também de acordo. Então, unânime, doutor. 65. Próximo é o número 1 da pauta. Processo 10.116, recorrente Rodrigo do Carmo Santos e outros recorridos. Empreiteira Carmo e Santos Limitada e outros. Votam no processo. Doutor Luiz... Já chegaram no acordo? Começa a divergência na hora de pegar, né? Votam no processo doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, relator, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrito para sustentação, o senhor é doutor Rodrigo? Rodrigo Monteiro. Doutor Rodrigo Monteiro Martins, só está falando por quem, doutor? Pelo recorrente. Também Rodrigo. Rodrigo também, isso. Pelo Rodrigo, deixa eu adiantar aqui, tem divergência, mas vamos resolver essa parte preliminar primeiro, que é a do cerceamento, que estou dando provimento para determinar a reabertura da instrução processual com o fito de realizar audiência produtiva da pessoa rolada como testemunha pelos agravantes, preservado o direito de oferecer contradita pelas partes contrárias, sendo proferida ao final nova decisão. Doutora Adriana. Presidente, eu estou divergindo desse entendimento e analisando o agravo de petição interposto pelos embargantes, entendo que não há pedido expresso de nulidade da respeitável sentença e reabertura de instrução processual, mas apenas mera menção de que o julgamento antecipado da lide importou, inclusive, em cerceamento de defesa. Portanto, cerceamento de defesa com a abertura da instrução processual foi arguído, a meu ver, de ofício. Mas, de qualquer forma, não vislumbro qualquer cerceamento de defesa, já que a origem do numerário para aquisição do imóvel, quem recebeu o valor da venda e o correto valor da venda são fatos comprovados, em regra, por meio de provas documentais. Logo, competia à parte ter instruído a petição inicial com datas e com todas as provas documentais capazes de esclarecer os supostos equívocos lançados no agravo de petição. Sendo assim, na hipótese, mantém respeitável sentença pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Sugestão de conclusão: conheço do agravo de petição interposto pelos embargantes e no mérito nego o desprovimento. Doutora Juliana. Eu estou acompanhando o voto. Então, por maioria, vamos devolver o processo produtivo. Ok, obrigado. Bom dia a todos. Acabou? Essa sala, a sustentação acabou. Vamos para a seguinte. 9h16. É. Só duas. Aliás, por que as minhas iniciais constam só 916? Pode iniciar? Eu também pensei nisso. O quê? Só tá as iniciais? Sala tem lá. A minha tem? Aí eu sou 916. Não, mas não é toda não. Por que é nessa tá É inicial? quando a gente, porque isso é o seguinte, quando
a gente cadastrou esse monte de sala, a gente tinha que sair dando nome diferente, porque senão quando a gente buscava, vinha a sala errada. Aí uma a gente cadastrou lápia, foi bem no início. Sim. Aí ficou uma com lápia, depois como regularizou, e a gente manteve os horários certinhos. Só lembrando, quando tinha a doutora Raquel, tinha a doutora... Quer com o nome? Prefere com o inicial? Prefere com o inicial, porque eu, pelo menos... Tá, o problema é só que a gente olha e não vê o horário da sala. Depois que a gente cadastra isso, a gente não exclui. Aí, se eu cadastrar 9h15 lá, por exemplo, quando ele estiver de férias, a primeira sala seria da senhora. Vai ficar 9h15 lá, porque a senhora vai ser sempre 9h16. Mas então, o dele já porque eu tenho outra 9h15 vazia. O dele vai ser sempre 9h15. Então, quando ele tiver... Isso é um cadastro. Aqui agora, com essa... Não faz diferença não, é 1 minuto. Deixa, bota nome. Bota nome? Bota nome. Então tá. Então vai ser a partir só do dia 6. 29 nós já fechamos, tá? O problema é a gente saber. Já tem a Lore na frente. Já, 284. Não tem problema, é isso? 284, a não senhora fala com ela não, todos, não fala com ela não. Não fala com ela não. Então, por favor, me ajuda, doutor. Não fala com ela não, deixa ela ficar feliz. Não fala com ela não, deixa ela almoçar feliz. Por favor, me ajuda, a senhora vota em tudo. Não conta pra ela não. Só vai ter um que a senhora suspensa. Não conta pra ela não. A senhora vota em 283. Tá. Pode pegar. Então agora a gente passa para a pauta da doutora Adriana, pauta de 9/16. O primeiro processo com inscrição é o número 18 da pauta. Processo 10.573, recorrente Alessandre Rodrigues dos Santos, recorrido via Varejo S.A. Votam no processo doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco. Inscrito para ostentação, doutor Wagner Antônio da Berti Veiga. Pelo recorrente, doutor Wagner não se encontra presente. Doutora Adriana. Já vou direto à conclusão. Pelo exposto, conheço do recurso ordinário interposto pela reclamante no mérito do provimento parcial para condenar a réu ao pagamento das horas extras laboradas acima da 8ª diária ou 44ª semanal, não cumulativamente. Devido também uma hora extra a título de intervalo entre a jornada, nos diz que o autor não gozou integralmente do período, ante a habitualidade, há reflexo em aviso prévio, deve ter férias, repouso, férias mais 1/3, fundo de garantia mais 40%, observando os parâmetros fixados na fundamentação. Deferir uma multa por CCT infringida no valor equivalente a 1 salário normativo da categoria a favor do autor, observadas as vigências dos instrumentos coligidos ao feito, mantido o valor da condenação porque ainda compatível. Eu nego o provimento, doutora Juliana. Eu tenho uma divergência parcial, eu entendo ser devida a indenização por dano moral pleiteada, uma vez que a empresa quitou as verbas rescisórias, mas isso 4 meses após a dispensa, cobrou de uma só vez o que era devido, os R$700 que eram devidos, ou seja, ela era devedora e como credora ela cobrou um valor muito inferior àquele que ela devia à empregada e fez com que o nome dela fosse ao Serasa. Eu entendo que houve sim uma lesão e eu daria indenização por dano moral por esse motivo. Qual o valor da sugestão de indenização de dano moral? 2.000. Esse é o valor do dano moral, né? Não dano material. Isso acabou sendo pago. Sem juros? Sem juros. Tá, só R$2.000. Tá, então eu altero o meu entendimento e vou adaptar. Mas peraí, aí a senhora... Mas a senhora vai alterar a conclusão, então. Sim, exatamente. Onde que vai? O provimento passa a ser integral. Passa a ser integral nesse caso. Aí letra C, indenização por dano moral 2.000, é isso? Isso, pelo fato da cobrança de uma vez só de quem que é ao mesmo tempo devedor e credor, né? Deferir danos morais. O empregador ao mesmo tempo, né? Só vai deferir danos morais em R$2.000. R$2.000. A senhora pode continuar mantido o valor da condenação? Qual o valor da condenação? Estava mantido aqui, a senhora mantido. Eu não sei se a CREUAR tem assim, se mantém não, tinha que olhar. Só um minutinho. Dá uma olhada aqui. Ou se a senhora quiser mandar a conclusão depois também? Tá. Só que a senhora prefere? Depois. Depois. Em relação a essa
o valor da condenação, né? Daí condenação está em 10 mil. Em 10 mil? 10 mil condenação. Não, então não. Então ela vai a 12. 12. 12. Tá? Com custas no valor de R$60. 60 reais. Né? 2%. Não, 48. 480. 240, não? Eles são boa de conta, hein? Que coisa aí. Quanto que ficou? 12 mil? 240 reais. 240. 240. 240. Agora eu vou deixar ela aqui do lado. 240. Aí o senhor vai ficar integralmente vencido, né? Isso. Então essa precisa de conclusão não, tá? Eu já anotei. Próximo é o número 10 da pauta. Processo 10.245, recorrente Rogério Ferreira, recorrido Banco do Brasil S.A. Voto no processo, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini, relatora, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco. Inscrita para apresentação, doutora Raquel de Souza da Silva, pelo recorrente. Doutora Raquel não se encontra presente. Direto à conclusão, senhor presidente? Sim. Pois não. Dou provimento parcial ao recurso do reclamante para afastar a precisão total em relação aos pedidos concernentes aos anuênios, reenquadramento e alteração do pactuado em relação à jornada contratual, visto que a prescrição a ser considerada quanto às diferenças salariais é apenas parcial, respeitando-se a prescrição quinquenal, que ora se declara, determinando o retorno dos autos de origem para prosseguimento do julgamento, como se entender de direito, evitando-se a supressão de instância. O caso aqui é ato único do empregador que alterou uma norma particular de concessão de condição benéfica. Nesse caso, eu entendo que a aplicação é total. Doutora Juliana? Acompanho o voto. Tá, eu fico vencido. Acabou a sessão? Agora para a sala de 9.17 da doutora Juliana. De 9.17, por favor, gente. Nossa, isso tem lá embaixo. Está animado. Tá, começa com o 1. Começa com Número 1. 1. Pode ir? Pode ir. Já pregou? Pode, doutor? Pode ir. Processo número 1 da pauta, então, de 9.17. Processo 10.026, recorrente Emerson Paulo de Tasso Detone, recorridos MRS Logística S.A. Vota no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para sustentação, doutor Rogério de Oliveira Salles Figueiredo, pela recorrida MRS. Está falando por quem? Pelo recorrido? Recorrido MRS Logística. Quer adiantar o voto, Juliana? Conheço o recurso interposto no mérito, nego-lhe provimento. Estou de acordo, Adriana. Quer se manifestar? Obrigado. Próximo é o 24 da pauta, processo 10.555, recorrente Companhia Industrial Cataguases, recorrido Vanderlei Lima de Oliveira. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para sustentação, doutor Wagner Antônio da Berte Veiga. Pelo recorrente, doutor Wagner não se encontra presente. Juliana. Vou direto à conclusão. Conheço os recursos interpostos do recurso interposto pelo reclamado e no mérito nego-lhe provimento. Deixa eu ver aqui. Eu fico vencido. Acompanho o voto. Próximo é o 47 da pauta. Processo 10.968, recorrente Codem Engenharia S.A., recorrido Gilmar Alves de Paula. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para sustentação, doutor Rogério de Oliveira Salles Figueiredo, pela recorrente Codem.
pode ir. Excelentíssimo desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia casa. O recurso da empresa ele versa não somente em relação à equiparação salarial. E o juízo ele acolheu o pleito de diferenças salariais com base na testemunha ouvida a rogo da recorrente da empresa. No entanto, ele pensou alguns trechos do depoimento e o depoimento dessa testemunha ele é contundente, ele demonstra não só a diversidade de tarefas, mas o histórico do paradigma. Peço vênia para transcrever uma parte do depoimento. O depoimento da testemunha, a senhora Adilson. Tiago tem performance melhor que o reclamante, além de maior produtividade, o que era avaliado considerando as peças que saíam dos cavaletes, a liberação dos serviços desenvolvidos pelos inspetores e a complexidade atribuída a cada soldador. O reclamante não foi treinado para se aplicar a solda 4G, diferentemente de Tiago. Esse também é qualificado para os processos de eletrodo revestido, embora não qualificado para tanto. Tiago também cuida do processo TIG. Na prática, as principais diferenças resumem-se também ao visual do trabalho realizado e à habilidade do soldador. Data máxima venda do entendimento da origem, a empresa ela logrou o êxito em provar não só a diferença de atividade, mas também a complexidade, a produtividade, razão pela qual requer que seja decotada essa condenação. Justiça. Doutora Juliana. Na verdade, eu mantive a sentença e, pelo entendimento da apurado, que o reclamante e o Tiago exerciam funções idênticas. Eu estava até procurando aqui, onde que eles executavam idênticas as atividades e pelo tempo de exercício de um e outro. Então, eu mantive. Eu conheço o recurso interposto pela reclamada no mérito neto provimento. Tendo em vista a concessão de justiça gratuita ao autor, isento dos pagamentos honorários especiais arbitrados na forma da resolução 66 de 2010. De fato, a sentença pega uma linha do depoimento da testemunha e ignora aquilo que não interessa para a condenação. O depoimento, a reprodução do depoimento na sentença tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Em uma linha, a testemunha fala do exercício da função de soldador pela parte dos dois. Essa é a parte que o juiz leu. As outras 7 ele não leu. É onde a testemunha fala da diferença de produtividade, qualidade, etc., que justificariam a diferença de salário, inclusive de treinamento, e a habilitação para um determinado procedimento de soldagem que o reclamante não tinha. Isso foi tudo ignorado pelo julgador, por isso eu daria provimento ao recurso. Doutora Adriana. Não, senhor presidente, eu até voltei ao depoimento para dar uma olhada. A primeira testemunha, ela fala que a diferença entre solda, ainda acho engraçado, 3G, 4G, parece coisa de celular, né? Que na verdade é uma posição, uma é vertical e a outra é horizontal. E em que pese o tempo, né? Porque 2012 já tem um tempo, que isso aí já, né? 2012 até 2014, que parece que as coisas aconteceram. A testemunha da empresa também ela foi meio dúbia, ela não garantiu, acho que é isso, acho que é aquilo. E aí, na verdade, nós não estamos tratando de equiparação, a gente está tratando de isonomia. Isonomia é algo que é mais, digamos, mais simples do que a equiparação. Então, eu acho que, nesse sentido, o pedido, até o voto da doutora Juliana deixa claro isso, que não está se tratando, né, de requisitos do 461, eu entendo que, realmente, a primeira testemunha ouvida pelo depoimento que eu li, que em que pese concordar com o desembargador Ianaco e também a sustentação feita da tribuna, que foram poucas linhas, é preferível que se cite tudo e ainda que se valore um determinado aspecto, traga tudo para a gente poder
ter essa análise, eu entendo que na análise do conjunto, do que não foi dito, do que não tinha certeza, e dessa diferença de 3G para 4G, numa questão mais de, às vezes, de uma coisa mais posicional, eu não vejo como dizer que há uma diferença salarial por esse motivo. Então, nesse sentido, eu estou acompanhando votos. Tá? Aí eu estou fundamentando nesse sentido. Obrigada. Próximo é o 62 da pauta. Processo 11.119, recorrente Companhia Industrial Cataguases, recorrida Elizabeth da Silva Pereira. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ianaco e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para ostentação, doutor Wagner Antônio da Ibete Veiga. Pela recorrente, doutor Wagner não se encontra presente. Qual que é esse? 62. Conheço o recurso ordinário interposto pela reclamada no mérito do provimento parcial ao apelo para excluir da condenação pagamento como extras das horas que ultrapassa a 36ª semanal e 44ª. Ficou horrível essa conclusão. O quê? Não, ficou horrível a conclusão. Vamos voltar aqui. Como é que é? Deu provimento parcial. É porque são duas situações, mas ficou horrível a conclusão. Pagamento como esse, das horas ultrapassando. Ponderação. Qual parte? Aqui, ó. Vamos fazer aqui a conclusão e já está em pauta, né? Do provimento ao parcial apelo, para excluir da condenação, pagamento. Com isso das horas que ultrapassa a 36ª até a 44ª. Ficou difícil de entender. Só a partir da 44ª que você está definindo. Até a 40ª. Né? Esse de 36 a 44 é o que está excluindo. Isso, o resto de 44 está mantendo o que está depois. Acho que não ficou. Não dá para entender. Entendi. Não, a conclusão está ruim desse jeito. Não. Como é que você gostaria? Apenas isso. Apenas. Não é isso? Isso, a ideia é essa. Excluir a condenação pagamento como esse, apenas das horas que ultrapassam. Que estão entre a 36ª até a 44. Não, isso é o que já está. Não, é que estava lá em cima. Vai ficar assim, no mérito do provimento parcial ao apelo, para excluir da condenação o pagamento como extras das horas que ultrapassa a 36ª semanal até a 44ª. Isso é o que já está. É o que já está. Não, tirou o semanal. Não. Tirou, porque ela está repetindo. Ela só vai tirar o semanal. Ah, bom, vai tirar o semanal do... Isso. Então não vai mudar nada, não. Tá. E aí continua do mesmo jeito. É para excluir da condenação pagamento como extra das horas que ultrapassaram a 36ª semanal até a 44ª. É isso? Fica só o primeiro semanal. Reduzir o valor da condenação, né? E as custas também, a autorização. Eu fico vencido. Tá, tudo aqui. Adriana, só para ilustrar, solda 4G é uma solda ascendente. Quando você solda de baixo para cima. O procedimento normal até a 3G é a solda horizontal. Para fazer essa solda, tem a 5G, que é a mesma vertical e descendente. Tem até 6G. São tipos de soldagem e cada uma dessas ela exige um tipo de treinamento diferente. Então existe uma habilitação. Não, mas a testemunha que trazida pelo autor disse que não precisava de treinamento específico para 4G. Isso eu estou te falando como técnico. Que não precisava e que não, conhecimento técnico. Não tinha complexidade diferente de uma para outra. Exige sim, é um treinamento. Não, falo de acordo com a testemunha. A primeira testemunha. A segunda testemunha deu um depoimento mais tempo. O próximo, pode ir? O próximo é o 44 da pauta. Processo 10.942, recorrente Becton Dixon Indústrias Cirúrgicas Limitada, recorrida Adriana Franco Pinheiro.
Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ienac e doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para sustentação, doutor Ivan Elias Saad, pelo recorrente, pela Beckton Dixon. Não é isso, doutor? Quer a palavra? Olhando a turma, ilustre representante do parquê, o grande problema nesse processo foi a perícia médica realizada. Porque, na verdade, a meritíssima juíza de piso, ela aceitou integralmente a perícia médica, porém não levando em consideração as próprias inconsistências existentes na perícia. Assim, como, por exemplo, o perito afirmou na perícia inicial que a reclamante se refere ao início dos sintomas, punho inchado, alguns meses depois do ingresso na reclamada. Diante disso, a reclamada pediu esclarecimentos, perguntando se era possível afirmar com necessária certeza que tais sintomas teriam surgido após o início do trabalho na reclamada. E, considerando, sobretudo, o pouco tempo que efetivamente ela exerceu o trabalho, cerca de 1 ano. Na resposta, o perito afirma que não tem como informar se realmente aquela doença foi anterior ou posterior ao ingresso na reclamada, porém a informação foi colhida da própria reclamante. É a reclamante que informou isso ao perito. Portanto, óbvio que a reclamante teria que dizer isso. O processo Vênia também, o perito informa que existe a possibilidade de tal doença ter surgido após o início. Existe possibilidade? Não é certeza. E considerando o curto tempo de espaço, o curto tempo que ela trabalhou na reclamada, é muito realmente ter esses sintomas todos depois da sua ingresso na empresa. Outro ponto importante é, quando indagado o perito, se a reclamada apresentava o tecinovite, porque os exames anteriores na reclamada não constataram, não havia queixa desse corpo, ele respondeu que, na verdade, a tecinovite pode também ter surgido após a saída da reclamada da empresa, atestando, inclusive, que ele não tem certeza do início do mal. Também, o perito considerou como causa a doença da reclamada. Porém, vejam bem, a perícia foi feita 11 meses depois de ela ter saído da empresa. E ela própria informa que, após a demissão, passou a trabalhar em casa, varrendo, fazendo serviço doméstico e, com a ajuda de uma amiga, passando a roupa. Nós sabemos que o problema de punho, para quem passa a roupa, para quem lava, para quem varre, para quem faz comida, pode também. E ela não apresenta, isso que é importante, um agravamento da doença. Se ela não apresenta um agravamento fazendo as mesmas coisas, é claro que não é a origem do trabalho. Ainda, Excelência, é bom se lembrar que, para se decretar a responsabilidade da empregadora, é necessário que se tenha certeza acerca da doença. E também, rapidamente, encerrando a sustentação, está exagerado o dano moral,
de 15 mil cruzeiros, de 15 mil reais feitos pela ilustre juíza, porque, na verdade, é bom lembrar que a empresa não tem nada a ver com isso. E também a condenação em meio salário mínimo mensal até completar 74 anos de idade. E, finalmente, normalmente, com todas as vendas da meritíssima juíza, ela determinou que seja feito uma posição de capital para cobrir o valor da indenização. Considerando a natureza da empresa, o tamanho da empresa, com todas as vezes, a posição de capital é inútil. Porque a empresa tem amplas condições de arcar com o valor. Por isso pede a reforma em total da sentença. Obrigado. Doutora Adriana? Doutora Adriana? É a relatora. A Juliana? Juliana, desculpa. Já apontamos de fora. O senhor era... Eu analisei. Eu ando hoje meio assim, né? Analisei o processo detidamente e vi que a empresa realmente tem questionado por diversas vezes, pediu mais e mais esclarecimentos a respeito do laudo pericial e a respeito da constatação quanto à constatação da limitação e de forma irreversível da trabalhadora, isso não tem divergência. Aqui foi discutida a causa, no caso, a concausa. E eu me convenci, não achei que tinha motivo nenhum para afastar o que foi apurado pelo laudo técnico, apesar da importante sustentação oral, e por esse motivo eu estou conhecendo do recurso interposto e, no mérito, negando provimento. Estou de acordo, Adriana? Eu estou também de acordo, né? E mesma observação que eu disse em relação àquele outro processo, que a empresa pode entrar com a ação revisional caso observe que há uma condição de modificação da situação da autora, né? Então, isso aqui é a nossa decisão neste momento, pelo que está nos autos, que eventualmente, se houver uma modificação do Estado, é possível a ação revisional, que inclusive está prevista em lei. É isso. Estou acompanhando esse voto. Seguinte. Próximo é o 53 da pauta, processo 11.004, recorrente a Adilson Ferreira, recorrido a Celomital Brasil S.A. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Luiz Antônio de Paula Ianac, doutora Adriana Goulart de Sena Orsini. Inscrito para ostentação, doutor Rodrigo Vidal Ribeiro de Oliveira, pelo recorrente. Está falando pelo Adilson, não é, doutor? Isso. Tem a palavra, doutor. Obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia turma. Esse processo, uma ação individual contra a empresa ArcelorMittal. É uma matéria já relativamente de conhecimento de vossas excelências. Na última sessão de julgamento tiveram no mínimo 2 processos desta empresa em pauta. Eu só gostaria de chamar a atenção para alguns pontos aqui, vou ser bem breve para não ficar repetitivo. Essa ação tem uma particularidade com relação à testemunha trazida pela empresa. Foi feita a contradita, a juíza de primeira instância, a doutora Marta Alfred, entendeu por bem indeferi-la, mas restou provado, confessado por essa testemunha empresarial, que ela tem poderes de advertência, suspensão, e que possui vários subordinados. E foi provado através de testemunha, apesar de negado por ela, foi comprovado através de testemunhas que ela tem poder também de aplicar demissão. Não obstante, ela foi ouvida. Então, eu gostaria só de fazer essa ressalva, que o seu depoimento tem que ser, no mínimo, temperado. Inclusive, em outros processos, essa testemunha ela foi impedida de depor em virtude da suspeição. Acertadamente, a juíza de origem entendeu que o reclamante exercia as mesmas atividades do técnico de processo industrial sênior,
apesar dele ser enquadrado como técnico industrial pleno. Restou provado no processo, como resta também nos demais processos, que a empresa não possui critério objetivo para enquadrar os trabalhadores nessas faixas salariais. Ela não consegue demonstrar nos autos quais seriam esses critérios, apesar de julgar eventuais critérios subjetivos. Ela fala de avaliação, mas não junta prova documental nenhuma. Restou provado também que o reclamante fazia as mesmas atividades que os paradigmas indicados, por isso a sentença deferiu não só a isonomia, como a equiparação, de acordo com o que for mais benéfico na fase de liquidação. Restou deferido também acertadamente o salário de substituição, porque o reclamante substituiu os supervisores nas férias. É interessante ressaltar também que o reclamante era o único técnico de processo industrial do seu turno, então, por óbvio, ele fazia todas as atividades do técnico de processo industrial. Já que não tinha nenhum sênior no turno dele, ele fazia as atividades, se é que existia diferença com o sênior, de sênior também. Com relação aos minutos anteriores e posteriores não consignados no cartão de ponto, foi realizada perícia técnica, que na verdade usou uma prova emprestada de uma perícia de um outro processo, que comprovou o tempo deferido na sentença. É interessante ressaltar que esse tempo tem que ser deferido, não só o tempo do transporte no ônibus interno andando, mas o tempo também gasto no vestiário, eventual passagem no refeitório, porque é um tempo à disposição do empregador já dentro da empresa, já para dentro da catraca da portaria principal. E para finalizar, o recurso adesivo do reclamante versa sobre as 7ª e 8ª horas, uma vez que eles trabalhavam em turno, ininterrupto de revezamento, e tinha uma jornada estendida de 8 horas, através de acordo coletivo. Contudo, restou provado no processo, através das fichas financeiras, que o reclamante elaborava praticamente diariamente, mensalmente, jornadas extraordinárias. Não só os minutos do cartão de ponto, mas também os minutos que foram deferidos na sentença, como também jornadas estendidas, conforme o cartão de ponto e a ficha financeira. A juíza de origem, ela tem um entendimento que tal motivo, extrapolar a jornada de 8 horas, não seria motivo suficiente para descaracterizar o acordo coletivo. Contudo, parece que é um entendimento já dessa turma, inclusive na sessão de julgamento passada, deferiu o pagamento das 7ª e 8ª horas em virtude da extrapolação do labor em horas extras habituais. Então, eu queria chamar a atenção principalmente para esse ponto do recurso adesivo. Na verdade, o recurso adesivo é basicamente sobre isso, para o deferimento da 7ª e 8ª hora nesse processo também, conforme tem sido deferido nos demais processos, em virtude do labor habitual em horas extras, nos mesmos moldes que os processos já julgados por essa turma. É como eu sustento. Muito obrigado. Eu sou relatora e eu estava até buscando aqui, porque o único item que consta do meu voto é sobre a retificação do PPP, e o senhor mencionou sobre recurso adesivo, e eu não encontrei recurso adesivo no processo. Tá. Não encontrei. Agora, quanto ao PPP, sim, as funções exercidas foram as mesmas, mas eu estou indeferindo o pedido recursal, porque ficou comprovado que eles trabalhavam em locais distintos. Então, a apuração foi feita com base nesses locais. Entendi. Então, por isso. Tá. Então, pelo que ficou comprovado, eles não laboravam, sim, fazendo a mesma função, mas não nos mesmos locais, e por isso a diferença da apurada em cada PPP. Com isso, eu conheço do recurso interposto pelo reclamante no mérito NECO de provimento. É só ressaltar, eu fiz uma confusão com outro processo dele, então não tem recurso adesivo mesmo, não. Desculpa, me confundi. Eu estou de acordo com o voto da relatora. Não, eu confundi, eu troquei tudo aqui, desculpa. Eu estou de acordo com o voto da relatora. Obrigado. Acabou a sustentação? Tá bom. Pede confirmar se tá bom. Tem algum pedido de porque o 68 também foi retirado. Acabou. Então, a gente volta nos físicos, é isso? Fazemos um intervalo ou vai direto mesmo?
Melhor, né? 15 minutos? 15 minutos. 15. Ouvi.